Seja bem-vindo em mais um devocional, palavra que transforma, com o tema: quando é que eu me perco? Me perco no meio do caminho quando eu inverto as prioridades. O rei Davi deu instruções ao seu filho, rei Salomão, sucessor de um reinado que era promessa de Deus, que era vontade do Pai. E nas instruções que Davi dá ao seu filho Salomão, tem uma sequência de prioridades. No primeiro momento de instrução, mas que era uma instrução para a vida toda, como um reinado debaixo da vontade de Deus, foi uma instrução para que ele guardasse os mandamentos do Senhor, para que ele guardasse os ensinamentos do Pai, que ele fosse corajoso, com fé, para enfrentar tudo que ele enfrentaria em um reinado, mas essa instrução ia além do reinado de Salomão. Ia para as próximas gerações, como Deus tinha prometido ao rei Davi, que se os seus sucessores, se a sua linhagem fossem tementes a Deus, obedecessem a palavra, o reino nunca sairia da família de Davi. E assim então Davi dá todas as instruções ao seu filho Salomão e depois ele continua com as instruções políticas. E ele cita aqui, nessas instruções políticas, no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 5, alguns nomes, dos quais Salomão deveria obedecer conforme o que Davi tinha dito, porque eram homens que interviram negativamente no reinado de Davi, que poderia fazer o mesmo no reinado de Salomão. Então Davi dá aqui todas as instruções ao seu filho, e o seu filho então obedece conforme Davi tinha dito. Mas antes que Salomão tomasse posse do trono, um outro homem, um dos filhos de Davi, assume esse trono por conta própria. Ele desenvolve toda uma estratégia para que ele assuma, para que o reino passasse para ele. E Davi não diz nada sobre este nome nas instruções que deixou a Salomão, mas no versículo 12 deste capítulo 2 de 1 Reis diz assim: E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Salomão assume um reinado, e um reinado fortificado de uma forma sobrenatural, porque era a vontade de Deus. E Salomão não poderia se perder no meio do caminho, mas ele se perderia se ele não assumisse a responsabilidade, o compromisso da promessa que Deus tinha feito a esta família. Quando o Senhor te dá uma promessa a respeito de algo que vai ser fortificado de uma forma sobrenatural, porque é vontade de Deus na sua vida, porque tudo que vem do Pai é maravilhoso e é grandioso. Se você não assumir a responsabilidade, o compromisso de lutar por essa promessa, de obedecer a palavra do Senhor, de obedecer às instruções e diretrizes do Pai para a sua vida, você pode sim se perder no meio do caminho. Existe no meio corporativo uma palavra que significa ir além das suas competências, que é metacompetência. Toda pessoa que, quando ela assume uma função e ela olha para aquela função e diz: eu posso fazer mais do que estão me pedindo para que aconteçam mudanças no ambiente organizacional de uma forma positiva, essa pessoa então é chamada de metacompetente. Quando o Senhor nos diz algo, instruções para executarmos a nossa função de mãe, esposa, filha, de profissional, de levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Quando o Senhor te entrega algo e te dá instruções, você tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer além daquilo que é competência minha? Se eu sou uma esposa e preciso que a minha casa fique organizada, que a minha casa tenha um ambiente de deleite, um ambiente onde gere o conforto para a minha família, e eu faço o básico, isso já vai gerar o conforto, mas o que mais eu posso fazer? Deixar um cheiro a mais agradável, uma comida diferente num dia especial, ou num dia que vai surpreender a minha família?
O que é que eu posso fazer dentro da empresa onde eu trabalho que possa surpreender aqueles que são a minha autoridade? O que é que eu posso fazer a mais como filha, como esposa, mas sem sair dos preceitos, sem sair da direção de Deus? Porque se nós sairmos da direção de Deus e imaginando que podemos fazer algo de bom, isso pode gerar algo negativo diante da proposta que você colocou para esta função. Então eu preciso perguntar a Deus, o que mais eu preciso fazer? Salomão, ele novamente é enfrentado por este homem, Adonias, que queria de toda forma tomar o trono de Salomão. Mas Davi não disse nada sobre este homem se era para fazer algo com ele. Mas diante das tentativas de sucumbir o reino de Salomão, de tirar o reinado de Salomão, Salomão então tem uma atitude de dar fim a este homem. Mas por quê? Porque ele conhecia, ele tinha o compromisso com a promessa que Deus deu a Davi a respeito do reinado, que o reinado seria de Salomão. Salomão não poderia deixar que este fosse tomado dele. E ele então tem uma atitude de metacompetência, vai além das competências que Deus tinha dado para ele através da vida de Davi, quanto às primeiras diretrizes políticas que o seu pai tinha dado a ele. Ele vai além, e você precisa ir além. E hoje, essa palavra metacompetência, ela é muito associada a quem você é como ser humano. Uma pessoa ética, uma pessoa educada, uma pessoa sensível, uma pessoa que torne o ambiente mais agradável. Não são somente atributos técnicos, mas atributos de quem você é como pessoa, como ser humano. E nós somos mulheres geradas, criadas para sermos semelhantes a Deus. Mulheres que precisam imitar a Jesus Cristo, de ser diferente daquilo que o mundo diz que precisamos ser. Nós precisamos ser mulheres que impactam positivamente a vida de outras pessoas, de uma forma que as leve para o entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos levar as pessoas, seja quais são essas pessoas, ao entendimento do que é caminhar com Deus. Nós precisamos ser metacompetentes no projeto que o Senhor tem colocado. Nós precisamos temer a Deus, obedecendo a sua palavra, amando uns aos outros, executando com um compromisso firme as técnicas, habilidades e dons necessários para o projeto que o Senhor tem colocado. Nós precisamos também transformar o ambiente para que a gente não se perca no meio do caminho da execução das promessas que o Senhor tem para cada uma de nós. As instruções o Senhor nos concede, mas dentro do ambiente onde estamos inserida, nós precisamos pedir sabedoria ao Pai para desenvolver as nossas habilidades, além daquilo que as pessoas esperam, além daquilo que até nós mesmos esperamos. O rei Salomão sabia exatamente o que esta pessoa desejava com o reino. Desejava atrapalhar as promessas do Pai. Mas o rei Salomão, com sabedoria e com compromisso da promessa que tinha para ele, não permitiu que isso acontecesse, executando o seu reinado, além daquilo que o seu pai já tinha ordenado, mas sem sair da direção de Deus, porque a primeira instrução que Davi dá a ele é que ele precisaria ser forte, corajoso, homem, com fé, obedecendo a palavra do Senhor. Diante do contexto da época, ele fez o que deveria ser feito. Diante do contexto em que você vive, o que é que você precisa fazer a mais para transformar o ambiente onde a sua promessa é realizada? Deus te abençoe, fique com essa palavra e não se permita se perder por não assumir o compromisso, a responsabilidade de participar com excelência da promessa que Deus tem te concedido diariamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.